Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para nossa meditação. A partir do versículo 42, que diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que nos traz uma revelação impressionante e escandalizadora para os nossos dias. O modo da igreja crescer está nesses versículos. E nós estamos para vivenciar dias semelhantes a este. E talvez você possa dizer, mas pastor, não vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E aí eu preciso contextualizar o que estava acontecendo lá e por que eu acredito que nós viveremos isto. Se nós observarmos em toda a trajetória da vida de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra conosco, nós iremos perceber que havia abundância de milagres, havia abundância de palavra, havia abundância de ensino, havia abundância. O Senhor estava no meio, transbordando o seu imenso poder e alcançando aleijados, cegos, coxos, mancos, enfim. E todos estavam ali. E havia as subdivisões dentro desse contexto. Porque a linha de raciocínio daqueles que acompanhavam Jesus era terrena. E todas as vezes que nós duvidamos de coisas como esta acontecer, é porque nós estamos pensando a nível terreno. Quando nós falamos de divisão entre pessoas, que nós falamos em divisão entre igrejas, enfim, nós estamos falando de coisas terrenas. Mas quando nós olhamos para o âmbito celeste, nós mudamos a perspectiva de nossa vida, de nosso olhar. E eu até comentava com um pastor essa semana, um amigo, que um grande erro de nós e da igreja em si, da igreja, quando eu falo, são as instituições religiosas como um todo, é que elas estão mais preocupadas nas coisas terrenas do que nas coisas celestes. E por que isso acontece? Pelo mesmo fato que nós vamos estar observando aqui. Quando Jesus estava, tinha abundância de tudo, abundância de milagre e abundância. Quando Jesus sobe, a coisa muda de figura. A igreja
que estava ali, ela precisava se unir, ela precisava de direção, ela precisava se ajustar na caminhada, até porque ela estava sendo cada dia mais assolada pelo Estado. E o que é interessante deste ponto é que nós estamos para vivenciar dias difíceis. Por mais que nós oremos ao Senhor para que Ele nos livre de muitos problemas que nós já visualizamos, é de se esperar que o Senhor libere para que nós sejamos imprensados, espremidos. Porque é na adversidade, é na luta, é na provação que nós começamos a compreender que nada do que está aqui pode nos salvar. Hoje, tem muitas pessoas, inúmeras pessoas, que acham que a salvação delas é porque elas têm muitos seguidores nas redes sociais. É porque ela tem um canal no YouTube estourado e ela ganha dinheiro nisso. Muitas pessoas acham que é porque tem uma grande empresa que conseguem sobreviver. E por aí vai. Inúmeras opções eu poderia dar aqui. Mas quando acontece a pressão, você começa a perceber que nada daquilo que você achava que poderia lhe salvar, pode lhe salvar. E eu queria dar um exemplo aqui. Tem uma história de um amigo do meu pai que eu acho muito interessante. Ele é um dos homens mais ricos de Caruaru. Você que não conhece, ele é um dos homens mais ricos de Caruaru, né? A cidade do forró. E esse homem teve um câncer. E ele procurou todos os médicos aqui no Brasil. Ele tem muita condição financeira. E terminou que, batendo em todos os médicos aqui no Brasil, ele não encontrou absolutamente nada. E aí ele pegou um voo e foi para os Estados Unidos se tratar desse câncer. E o que é interessante é que, ainda indo para os Estados Unidos, ainda estando cheio de dinheiro, ele não viu solução para a sua vida. E é justamente quando o ser humano entende que não são as riquezas, que não são as posses, que não são os bens que podem resolver todos os problemas das nossas vidas. É quando nós percebemos que não somos nada. É quando o poder que achamos que tem não resolve o nosso problema. E é por este motivo que eu trago ensinamentos de práticas que eu faço diariamente. Não importa em que nível financeiro eu esteja. Todos os dias eu digo: Senhor, se eu estou aqui, é porque o Senhor está comigo. Se eu consigo isto, é porque o Senhor está comigo. É por isso que todas as vezes que eu me assento à mesa para comer qualquer coisa, eu agradeço: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter colocado nesta mesa o alimento. E eu já fui criticado por isso, porque muitas pessoas dizem assim: não, quem botou foi você que trabalhou. E aí eu sempre questiono: peraí, fui eu que trabalhei, mas e se eu não tivesse saúde? Como chegaria isso aqui? Ou melhor, se eu não tivesse vida, como isso aqui teria chegado aqui? Logo, eu chego na noção clara da minha vida de que qualquer coisa que eu faça ou que eu tenha
Foi Deus que me proporcionou. Se eu tenho muitos bens, é porque Deus me proporcionou que eu tenha esses bens, não só por oportunidade de negócio, mas simplesmente pelo fato de estar vivo. Já é um proporcionamento para que isto aconteça. Sem estar vivo, nada do que estou vivendo poderia ser possível. Logo, qualquer coisa que eu faça ou que eu viva, eu devo agradecer a Deus. E esta vida de gratidão é muito importante, porque é uma vida em que nós reconhecemos o senhorio dele sobre nós. É quando nós dizemos a Deus que eu estou vivo porque o Senhor permitiu. O Senhor é Senhor sobre a minha vida. No dia que o Senhor quiser dar, o Senhor dá. No dia que o Senhor não quiser, o Senhor tira e ponto final. Então, esse reconhecimento do senhorio do Senhor é importante para que nós nunca, mas absolutamente nunca saiamos da sua presença. Eu tenho repreendido muito nos últimos meses a pessoas que andam próximas a mim, porque muito se escuta dizer as minhas atitudes seculares. Ah, queridos, minhas atitudes seculares. E aí eu fico me perguntando, peraí, minhas atitudes seculares diz respeito a práticas que Deus não faz parte delas? Não consigo entender. Porque eu, particularmente, instruo e ensino que a Bíblia nos diz que tudo o que façamos para o Senhor. E a Bíblia é clara que ela fala de algumas atitudes que são cotidianas, que são de trabalho, como, por exemplo, que o patrão trate o empregado como se fosse o Senhor, que o funcionário trate o patrão como se fosse o Senhor, que nós tratemos o trabalho como se fosse do Senhor. Então, se eu tenho a consciência de que tudo que eu faça deve ser para com o Senhor, logo eu não tenho coisas seculares. Tudo para mim faz sentido ser do céu, ser de Deus. Então não importa o que eu esteja fazendo. Não importa se eu estou ganhando dinheiro, ou se eu estou pregando a palavra, ou se eu estou fazendo doações, ou o que eu esteja fazendo. Tudo que eu faço é para o Senhor. Se eu ganho dinheiro é para a glória do Senhor. Se eu ministro a palavra é para a glória do Senhor. E aí muitos questionam, não, pastor, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Porque através do trabalho, de um trabalho bem feito, de um trabalho com amor, eu posso conquistar pessoas para Jesus. Logo, o trabalho não é apenas para ganhar dinheiro, mas é uma ferramenta para que eu possa aproximar pessoas ao Senhor. Porque o princípio da minha vida é glorificar o meu Deus. O princípio da minha vida é justamente entregar o melhor de mim e usar todas as ferramentas que Deus colocou na minha mão para aproximar pessoas a Ele. Então não importa o que eu faça, tudo eu faço para o Senhor. Se eu sou pai e cuido dos meus filhos como para o Senhor. É tanto que eu condiciono a vida dos meus filhos para o Senhor. Como marido, condiciono a minha esposa para o Senhor. Como patrão, condiciono os meus funcionários como para o Senhor. E não os obrigando, mas simplesmente mostrando a cada um deles que o Senhor é bom em todo o tempo. E que não há nada melhor do que servi-lo. Então tudo o que envolve a vida daqueles que estão inteirados ou estão entregues totalmente ao Senhor é justamente o que a igreja primitiva estava vivendo na pressão
do Estado com relação à sua existência, até porque o líder maior tinha morrido para o Estado. E a célula continuava ali crescente. E o Estado começava a pressionar. Mas a palavra do Senhor diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e comunhão em partir do pão, e nas orações. Eles continuavam juntos em tudo. Doutrina, comunhão, pão e oração. Veja que tudo isso tem contextualização com aquilo que eu estou dizendo. Doutrina é ensino, pão é comida diária, é alimento diário. Oração é conversa com Deus. E o que é interessante é que o temor deles era tão grande. E eu acho que essa é a parte que mais escandaliza as pessoas na atualidade. Que é o versículo 45, que diz: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Que atitude nobre a igreja tinha nesse período. E aí eu já ouvi cristãos dizer: não, se eu dividisse tudo eu ficava sem nada. Ai, Deus, tenha misericórdia dessas pobres almas. Tenha misericórdia, Senhor. Eles esquecem que quando o Senhor coloca a mão, faz igual o azeite na vasilha da viúva. Enquanto tiver vasilha para encher, o azeite não vai parar de jorrar. Enquanto tiver vasilha para encher, não vai parar de jorrar. Na multiplicação dos pães não foi diferente. Enquanto tinha gente para comer, tinha pão sendo multiplicado. E para aqueles que se preocupam: se eu dividir, aí como é que vai ficar para mim? É porque essas pessoas não confiam no Senhor. É porque essas pessoas não têm o seu coração no Senhor. É porque essas pessoas não estão vivendo o melhor do Senhor. Quando eu oro por vocês que estão ao vivo, eu peço que Deus transborde as suas vidas. E quando eu peço que transborde as suas vidas, é justamente pelo único princípio de que se Deus está transbordando sobre sua vida, você não vai conseguir parar aquilo que Deus está fazendo. Transbordar não quer dizer encher até o topo, não. Quer dizer passar do limite. Imagine uma caixa d'água transbordando. Ela está derramando água, derramando. É isso que Deus peço que faça sobre a sua vida. Que Ele faça transbordar. Que Deus transborde a sua vida. E que você possa compreender isso. E saber que o transbordar não parte de ti, mas do Senhor. E quando você entender isso e colocar isso adiante, se Ele transbordar na sua vida, é porque Ele quer alcançar outras pessoas. Então quanto mais você fizer, mais Ele vai dar. Quanto mais você fizer, mais Ele vai dar. Quanto mais você fizer, mais Ele vai dar. E assim sucessivamente. Quando você entender o princípio do azeite da viúva, você vai ver como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso. Que Deus transborde a sua vida ao ponto de poder ter a real percepção de que aquilo que a igreja primitiva estava vivendo, você também pode viver. Versículo 45. E vendiam
suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Que você possa viver isso em sua vida. Que você possa viver isso em sua vida. Porque quando nós observamos esse texto aqui, talvez isso seja estranho para pessoas da atualidade, talvez isso seja estranho para pessoas que têm bens hoje. Mas se você olhar todo o contexto desse capítulo, diz que inúmeros milagres acontecia com a igreja. Pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, milagres de Deus acontecia sobre as vidas das pessoas que se aproximavam. E aí eu pergunto, será que nós estamos vendo milagre como a igreja primitiva via milagre? Será que nós estamos vivendo e desfrutando do poder de Deus que a igreja primitiva vivenciou? Ou será que Deus mudou? Claro que não. Claro que não. Se a igreja primitiva viveu o que viveu, foi porque ela se entregou o quanto se entregou. E o nosso problema é porque nós não nos entregamos. Por isso não vivemos o melhor de Deus. Se podemos resolver os nossos próprios problemas, para que a ajuda de Deus? Mas a igreja primitiva não tinha escolha. E é por este motivo que Deus permite a pressão nas nossas vidas. E por isso acredito eu que aperto os cintos. Porque nós vamos viver dias extremamente turbulentos. Porque na pressão nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver o melhor de Deus. Mas aperta o cinto, porque vai vir pressão por aí. Você não viu nada, vai vir pressão por aí. Porque Deus quer se manifestar e Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aperta os cintos. Aperta os cintos. Vai vir turbulência por aí. Mas é para a glória de Deus. Se você acredita que essa mensagem tem que alcançar alguém, compartilha ela. Não deixe de curtir. E você que está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.